Pessoal, então hoje a gente vai estudar potencial elétrico. Então, potencial elétrico nada mais é do que o famoso DDP que a gente viu quando a gente estudou pilhas lá ano passado. Então, quando a gente fala de energia potencial, a gente está falando de uma energia armazenada. Então, a gente tem energia potencial gravitacional, a gente tem energia potencial elástica, tem energia potencial elétrica, então uma energia armazenada. Então, por exemplo, se a gente tiver uma carga Qzão e uma carga Qzinho, elas estão separadas numa distância R, essa carga aqui, ó, ela vai estar gerando um campo elétrico e uma força elétrica. Então, essa força elétrica vai estar agindo sobre essa carga Qzinho. Se a gente, porventura, soltar a carga Qzinho, ela eventualmente vai se mexer, porque vai ter uma força agindo sobre ela. Então, se a gente está segurando, quer dizer que ela tem uma energia potencial ali, tem um potencial de ocorrer o movimento da carga. Então, sempre que a gente tem uma força agindo sobre o corpo, ele vai ter uma tendência de entrar em movimento. Então, a energia potencial que a gente calcula é constante do meio vezes a carga Qzão vezes a carga Qzinho dividido por R. Então, esse daqui é a fórmula da energia potencial. Se a gente quiser calcular o potencial elétrico, que é aquele famoso calculado em volts, vai ser o que? V é igual a energia potencial, essa daqui, dividido pela carga Qzinho. Então, isso daí, o potencial elétrico a gente calcula em volts, que nada mais é do que joules por coulomb. Então, toda vez que a gente está falando em voltagem, a gente está falando potencial elétrico. Então, se a gente substituir essa energia potencial por essa fórmula aqui, a gente vai achar que o potencial elétrico é K Qzão sobre R. E como é uma grandeza que depende da distância, ou seja, quanto maior a distância, menor o potencial elétrico, a gente tem um gráfico nesse formato. O potencial elétrico vem diminuindo conforme a gente aumenta a distância. Se a carga for positiva, a gente tem um potencial elétrico positivo. Carga negativa, potencial elétrico negativo. Porque é a única coisa que vai interferir no sinal do potencial elétrico. E se a gente, por acaso, tiver várias cargas, para a gente calcular o potencial elétrico, é só somar o potencial elétrico gerado por cada uma das cargas. Então, ó, potencial elétrico total é a somatória dos N potenciais elétricos gerados por N cargas. Então vai ser K Q1 sobre R1 mais K Q2 sobre R2 e assim por diante, a depender da quantidade de cargas que você tem. Só ficou alguma dúvida? Não.